Vibrações. Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês que nos acompanham aqui na Web Rádio Estação da Luz Natal, nosso muito obrigado, um beijo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. É por isso que reunimos aqui esse acervo de matérias espíritas, livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras, entre outros trabalhos. Tudo isso com o objetivo de chegar até você através dos programas das Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo e Web Rádio Estação da Luz Natal, para atender suas necessidades de estudo, pesquisa e lazer. Tudo isso, como dissemos, sem fins lucrativos. Convidamos você agora para nos acompanhar em mais essa atração. Chegamos ao final do nosso programa. Muito obrigado por ter nos acompanhado nesse trabalho e aguardo você na próxima atração. Olá, olá! Boa noite! Sejam todos muito bem-vindos ao nosso encontro de estudo do Livro dos Espíritos. E que alegria abrir essa telinha e já encontrar a nossa querida Sandra e o nosso convidado especial de hoje, que está chegando assim, ó. Aliás, acabei de falar de você, Davidson, não sei como é que você dá conta. Chego agora já entrando e vai sair desse programa e vai para o seu. Boa noite! Desculpa, Respira fundo. Deu um pau no computador para você reinicializar, não consegui abrir de jeito nenhum, a internet não estava ajudando, mas agora deu certo. Agora deu certo. Falei com ele, pô, me ajuda aí, pô, né? Com a tecnologia aqui, eles me ajudaram. Mas deu certo, importante que você está aqui. Mais uma vez, muitíssimo obrigada por sua disponibilidade, sua boa vontade, o seu carinho para conosco. E eu sei que você vive assim nas carreiras, assim como a Sandra, assim como a Kátia, que hoje, infelizmente, não poderá estar conosco, mas aqui estará aqui nos nossos corações e nos nossos pensamentos. E, Sandra, eu vou passar a palavra para o Davidson e já volto com você. Acho que nós estamos sem sua voz, Sandra. Enquanto isso, você vai ligando o microfonezinho aí. Seja bem-vindo, Davidson. Tudo bem? Eu que agradeço, tudo bem. Eu lembro que nós fizemos um programa lá atrás juntos, né? E agora vocês estão aqui fazendo um programa e eu que estou aqui agora. Tá vendo? Então, a sua vingança foi maligna, como dizia Chico Anísio lá, né? Tem uma coisa assim, eu exatamente. te chamei, você me chamou agora. Então, tá mas é bom assim, né? Nós vamos sempre nos ajudando. Exato, agora sim. Eu espero de verdade que você não tome isso como uma vingança, mas como uma retribuição muito carinhosa. Não, é brincadeira, a gente está brincando, mas sabe Eu que sei. Se me chamaram é que vocês lembraram de mim por uma boa causa. Então, tá ótimo. Ah, que delícia, como não? E, aliás, eu não me esqueci, desde aquela época a gente ficou de fazer um outro programa juntos, lembra? Ficamos e não falamos mais, então precisamos organizar isso. Quem sabe a gente organiza aí para sempre, para frente aí, já deixa aqui também as portas, eu tenho certeza que a Sandra vai reiterar isso, para você voltar mais vezes aqui. Pode ter certeza. Agora eu estou começando a marcar para dezembro e janeiro, eu vou falar com vocês depois. Então tá bom. Não marcar para dezembro e janeiro, é isso? Não, eu já estou marcando o pessoal para dezembro e para janeiro, já que até dezembro já está lotado. Entendi, tá certo. Então já vou anotar aqui sua disponibilidade. Muito bom. Sandra, querida. Olá, boa noite. Boa noite para vocês. O David, você seja muito bem-vindo. Realmente é ótimo esse reencontro, porque foi lá atrás mesmo ainda, nós estávamos ainda, ainda iniciantes em programas da web, rádio, né?
Agora estamos mais à vontade. É verdade. A Já primeira estamos vez a gente fica assim, né? Normal, então, passei agora por já isso estamos também. como se fosse uma sala de visitas, em que nós estamos aqui, os nossos ouvintes estão todos ao nosso lado aí, e trocando sempre perguntas, comentários. Então, é muito bom, né? É muito bom estar aqui com vocês. Sejam todos muito bem-vindos e que nós tenhamos um programa muito feliz hoje, muito alegre, e vamos aproveitar do Davidson para podermos explorar aqui o assunto da noite, não é? Que delícia, é isso aí, que assim seja. Certamente será um encontro de muitas trocas, muitas alegrias, e o Davidson, não tenho dúvida alguma, tem muito, muito, muito a contribuir. Você está com o seu programa? Ah, ele é muito modesto. Está com os seus programas, né? Há quanto tempo na rádio, Davidson? Você Nossa, sabe? essa pergunta difícil, acho que uns 5, 6 anos. Acho, não tenho certeza. Uau! Acho que uns 5, 6, acho que uns 5 anos. Que Não lembro maravilha. exatamente. Eu sei que eu estou no programa 200 e tralalá. Eu vou colocando, né, no meu computador, tem cada programa escrito, Que detalhado, legal. com quem eu falei, quem eu trouxe. Acho que é 240 e pouco, 250, uma coisa assim. Que legal. Faz uns 5 anos. Muito bom. Tavares está me Espalhando a aguentando doutrina aqui. espírita, espalhando palavras boas e Exatamente. mensagens boas. É isso que a gente está precisando, né? Espalhar coisa O mundo está boa, que as precisando disso. pessoas possam escolher assistir coisas que engrandeçam o pensamento, a alma, não é? Isso mesmo. Parabéns. E a Muito gente bom. precisa esclarecer mesmo. Hoje eu estava vindo ao hospital, né? Meu pai está no leito, tem 2, tem um senhorzinho do lado, está 89 anos, está bem ruimzinho, não sei se vai escapar Puxa. disso. E ele é evangélico, então ele tem aquelas ideias que eu vou morrer, eu vou para o céu, não sei o quê. E a gente sabe que não é bem assim, né? A gente não pode falar nada, tem que respeitar, mas a gente vê que a pessoa vai sofrer por isso, por falta de conhecimento, né? Então o que a gente faz aqui, né? Tentando levar um pouco de conhecimento, pelo menos isso, né? A gente tenta levar, né? Uhum, É, uhum. Mas vamos vibrar por ele, que ele se recupere bem e que certamente não lhe faltará assistência, né? Certamente que não. O espiritual sempre assiste, né? É Mas as isso aí. crenças ajudam bastante também, né? Quando a gente Nossa, conhece. Né? exatamente, exatamente. Nos enche de esperanças, né? Se não fosse isso, que seria de nós, né? E eu sei que o Davidson, como eu falei, ele tem um programa logo em seguida do nosso, né, Davidson? Então ele já tinha falado que talvez precisasse sair uns minutinhos antes, nós entendemos, se esse for o caso, né? Procuraremos também não nos estender, porque não raras vezes a gente passa um pouquinho, né, Sandra? As Mas, partir das 9, a gente acaba ultrapassando por conta das nossas conversas, das perguntas todas que tem por aí, mas vamos terminar, vamos ser pontuais, hein, Sonja? Vamos lá. exatamente. Pelo não tem menos hoje. problema. Qualquer coisa eu falo um tchauzinho assim, fala no chat privado, vocês precisam ir. Então, tchauzinho e pronto. Sem problema, sem problema. Nós entendemos muito Saio a bem. francesa de Sai a fininho, francesa. como o pessoal falava antigamente. Exato. É. Muito bom. E nós ficamos muito felizes também com aqueles que nos acompanham ao vivo ou que nos acompanharão no futuro, né? E nós já temos aqui a Elisete Mendes. Seja bem-vinda, Elisete. Boa noite. A Elisete fala de Natal, Rio Grande do Norte. A Elisete sempre manda para a gente, sabe, Davidson, umas mensagens lindas. E eu vou tomar a liberdade aqui de ler o que ela escreveu nessa noite. Faça o bem sem olhar a quem, porque a bondade alheia sempre chega trazendo na mão o bem que você fez antes. Boa noite, povo de Deus. Boa noite, Elisete. Muito obrigada por essa mensagem, viu? Obrigada por estar sempre aqui conosco.
E nós agradecemos também a todos que nos enviam perguntas, porque, como repetidas vezes nós falamos, é através dessas perguntas que a gente sente essa proximidade, né, Sandra? Que a gente consegue trocar ideias e vocês estão sempre nos levando a pensar e procurar e ver e reavaliar a forma como a gente está fazendo. Inclusive, hoje nós recebemos um comentário que chegou ao Tavares, porque o nosso programa sempre vem lá como criação. Criação parte 1, criação parte 2, criação parte 3 e assim sucessivamente. Então, o Tavares recebeu 2 sugestões essa semana para que nós pudéssemos especificar melhor o que, afinal de contas, a gente está tratando, né, quando nós falamos de criação. Então, a partir da outra semana, da semana que vem, a gente já mandou o título, né, vai ser Criação Parte 7, mas a partir da outra semana, a gente vai começar a especificar um pouquinho mais, para que fique mais fácil para aqueles que entram na playlist, né, da Estação da Luz, identificar, afinal de contas, o que essas pessoas estão falando, né? Que criação é essa? Qual é a parte do Livro dos Espíritos ou quais as questões que estão sendo abordadas, né? E nós agradecemos o comentário, de fato, isso faz todo sentido, né? Porque realmente a criação começa na pergunta 37. Nós estamos na 45 e ainda temos aqui diversas perguntas que fazem parte desse tema, a criação. Então, a gente vai procurar melhorar para que seja mais fácil de todos identificarem, né? E nós, como sempre fazemos, e a gente comentou também com o Davidson, né? Eu vou falar só mais um pouquinho, viu, Davidson? Aí a gente faz a prece e eu prometo que vou ficar quietinho para dar palavra. Faz de conta que o programa é de vocês, tá? Faz de conta. Então... Depois, para falar do universo, eu coloquei até uma imagem que eu lembrei que ontem o rapaz falou um pouco sobre. Eu coloquei uma imagem, só que eu não consigo colocar. Depois vocês fizeram colocar do universo da galáxia. Que legal! Vou que falar legal. dos mundos, planetas, sei que tem umas perguntas. Né? Exatamente. É que nós recebemos essas perguntas que vocês podem enviar pelo chat aqui, ao vivo, ou então podem enviar pelo WhatsApp, nesse número que está passando nessa faixinha rosa, vai passar já. E o Tavares, que está sempre conosco, vai coletando essas perguntas e nos repassa na quinta-feira, e é com imensa alegria que a gente tenta, da melhor maneira possível, respondê-las. Muitas vezes nós não... O senhor já travou. Para mim travou, para você travou, Sandra? Travou. Problema na internet dela. Olha a foto aqui. Essa aí é de obsessão, é mais as 2 primeiras, que é da galáxia. Da galáxia, nebulosa, galáxia da segunda também é da galáxia. O outro, o rapaz falando da obsessão. Estou aproveitando os desenhos de ontem, eu vi as perguntas e falei, lembrei que tinha uma foto da galáxia. Uma coisa bonita, né? Uma espiral, assim. Né? Tem a outra também, né? Tem uma outra aqui, ó, também é bonita, ela está mais filmada de cima, né? Uma foto de cima aí também. Cada luzinha daquela é um solzinho com bilhões de planetas, né? Parece só um pontinho de luz. Acho que ela está voltando, mas voltou. Você não aproveitou e colocou a imagem aí. Né? Então, tem as 2 imagens, essa daqui e essa outra. Cada pontinho desse são bilhões... E ela caiu de novo. São bilhões de sóis com bilhões de planetas. Né? Uma coisa que a gente não consegue mensurar, né? Pois, essa é a criação, né, Davidson? Essa é a nossa galáxia. Imagine, tem infinitas outras, né? Infinitas galáxias. Então, e a gente é um pontinho piquitito aí nesse meio e nos Estamos quase na beirada da galáxia. Estamos quase na beirada. Lá no meio tem um monte de coisa. Nós somos quase enxotados da galáxia, quase para fora. Pois é. E às vezes nos orgulhamos tanto, né? Ficamos tão cheios de acharmos que só existimos nós nesse imenso universo,
como a gente precisa da humildade e de olhar para cima, como faziam mesmo os antigos, os pesquisadores, de olhar e dizer, meu pai, né? Como é isso? Como que Até, a gente pode compreender tudo isso? E nem a até nossa para ciência, que já está bastante avançada, né? Para o nosso nível aqui, não é capaz de buscar o que existe, como existe, por quê, como surgiu, e ficamos nessa especulação toda, buscando tudo em função da matéria, né? Ah, deu um estouro lá, pronto, surgiu tudo. Será? inclusive, você falou do nosso orgulho, né? Antigamente, o Sol é uma estrela gigantesca, né? Perto da Terra, dos outros planetas. Mas hoje os cientistas sabem que eles chamam ela do nosso estrela, o Sol, de uma estrela anã, que é uma das menorzinhas da galáxia. Então, até É para o uma nosso das... orgulho diminuir um pouquinho também. Pois é, então, né? E agradecer sempre, né, Davidson, eu acho que a gratidão, porque nós fazemos parte desse universo. E a gente sabe que tudo no universo tem uma função e está ligado, né? É uma lei, a lei do amor, da atração, tudo, tudo se atrai, tudo tem uma função. E nós estamos aí, nós estamos nesse meio aqui, chotados aí, como você falou, mas aqui contribuindo de alguma forma com o nosso aprendizado, vamos dizer assim, porque precisamos caminhar bastante, né? E Jesus veio aqui para ensinar, olha, gente, não é assim, não é desse jeito que vocês estão fazendo. Presta atenção, vamos lá, acerta o passo. É isso? Muito Pode bom falar, isso. David. Não, eu só trouxe a figura aí para contribuir um pouquinho que eu lembrei, carreguei ela aí, mas a ideia era isso, né? A gente visualizar um pouco. Mas pode tocar aí, Sonja e Sandro, pode tocar. Imagina, eu estou aqui curtindo esse bate-papo depois de ser derrubada pela minha gatinha. O Ah, a que não- gatinha, eu vou falar, a internet dela deu problema, foi a gatinha, então. Minha cachorrinha às vezes vem aqui de baixo, passa no fio, pum, derruba tudo também, energia, Ah, internet. pronto. Já aconteceu Aqui a 2 vezes Sandra, comigo. a Sandra já está acostumada, né, Sandra? Eu tenho três aqui. De repente eles pulam assim, parece que vem do nada. E eles fazem questão de exatamente pisar em cima da tecla que desliga, né? E aí pronto. Isso acerta, né? Inacreditável. Inacreditável. Eu já fiz de tudo para tentar, né, eliminar esses fatores, mas não consegui ainda, sem sucesso no momento. Ainda vou continuar a achar uma outra. Já tranquei Eu no tranco minhas portas quarto. ali, tranco tudo ali para ela não entrar aqui também, né? Uma Pois solução. é, mas aí fica aquela miadeira, aquela choração, aquele miado de choro sofrido, assim, como se eu estivesse judiando tanto. Aí o coração não aguenta, tem que ir lá abrir a porta. Deixar entrar, né? Tem jeito. Os animais Nós Exato. têm vamos coração fazer, muito mole. É. vamos lá fazer a prece, então, Sanja? Vamos, vamos. Você quer fazer? Sandra, quer que eu Posso, faça? posso, né? Eu adoro a sua prece, eu adoro escutar você, mas posso fazer também. Você que manda. Prefere? Como você Prefere? preferir. Pode ser, Vamos então. lá, então. Combinado, eu encerro. Vamos, Não sobrar para mim eu ficar vamos. olhando para o lado, assim, que nem aluno na faculdade, quando o professor começa a perguntar as coisas assim, ó, ele fala, continua comigo. Do espírito, para que a gente possa conectar com os benfeitores que estão sempre aqui conosco, nos auxiliando na nossa tarefa de divulgar o Evangelho de Jesus, divulgar as mensagens espíritas, para que mais e mais pessoas possam aprender, possam refletir e possam elevar-se a alturas maiores,
nesse oásis que são esses momentos em que podemos passar juntos falando sobre Deus, sobre a criação, sobre Jesus, sobre como devemos nos comportar. E assim, então, vamos projetar aqui perto de nós a imagem do nosso mestre querido, do nosso doce Rabi da Galileia. Jesus, sê conosco, dá-nos a tua mão, Jesus, e guia-nos pelos caminhos do amor, da verdade e da justiça. Permita, Jesus, que abramos o nosso coração para entender as tuas mensagens. Permita, Jesus, que nós possamos saciar a nossa sede e a nossa fome de espiritualidade, de coisas mais edificantes. Permita, Jesus, que entendamos que antes de sermos um corpo, uma matéria, somos um espírito criado por Deus para evoluir, para progredir. E assim, Mestre, envolve a todos nós que estamos hoje ligados neste programa, neste momento, para que sejamos todos abençoados com os ensinamentos que possamos adquirir na noite de hoje. Vamos vibrar por aqueles que, infelizmente, estão longe do conhecimento. Vamos vibrar por aqueles que estão com os corações endurecidos ainda, presos, escravos da materialidade. Aqueles que sofrem, Senhor, aqueles que estão na miséria, aqueles que estão em guerras, sejam reais, físicas ou dentro de si mesmos. Vibremos amor a todos eles e que a nossa oração possa alcançar a todos os necessitados do corpo e da alma em todos os lugares onde eles se encontrarem. Sê conosco, Mestre Jesus, e nos abençoa. E que possamos ter uma noite feliz, agradável e muito produtiva. Que assim seja, graças a Deus. Ah, que delícia. Muito obrigada, Sandra. Sempre aquele momento que faz tanta falta, né? Faz tanta falta não, faz tanta diferença, né? É verdade. Muito bom. Então, nós terminamos na semana passada falando sobre a questão 44, de onde vieram os seres vivos para a Terra. E nós estávamos falando, né, Sandra, sobre os germes, fizemos um rapidíssimo apanhado sobre a biologia, né? O que a gente entende como germe, porque muitas vezes a gente lê isso e acha que se refere ao ser humano, né? A nós, como nós nos conhecemos, as plantas e os grandes animais, mas por seres vivos nós também temos que incluir todos aqueles seres, inclusive os unicelulares, as amebazinhas, os fungos, aqueles primórdios, né? Que nos antecederam, mas que continuam ainda vivendo e sendo formados, né? E povoando
os outros mundos, outros planetas, porque a gente sabe que a vida não existe somente na Terra, né? E sobre isso nós falávamos e começamos a responder algumas perguntas que nos foram enviadas pelo Jeremias Barreto, daqui de São Paulo. Você recebeu, né, Davidson? Recebi. Então, só para a gente pegar assim o fio que a gente deixou a semana passada, ele se refere então a essa pergunta 44 e algumas dessas questões que ele coloca, na verdade, nós já respondemos, né? Ele pergunta sobre o que são esses germes, né? E que aguardavam, como diz aqui a pergunta. Aliás, eu vou ler, se vocês me permitem. A pergunta 44... Se quiser também tirar o desenho aí, pode tirar, Oi? fica à vontade. Se quiserem tirar o desenho, pode tirar, fica à vontade também. Tá, é o Tavares que detém o comando aqui dessa... Tá. Então, eu não tenho esses só superpoderes aqui. Você quer pôr as perguntas Se você tiver com elas fáceis aí, seria maravilhoso. Eu preciso ver se eu sei pôr, né? Deixa eu ver se eu sei pôr. Quer que eu copie o chat? Deixa eu ver se o meu vai... Eu posso copiar aqui, deixa eu ver onde está. Se quiser, enquanto isso, eu vou... Chat aqui, ó. Pode ser também. Vou copiar e jogar aqui no chat. Opa. Enquanto isso, eu vou lendo aqui. De onde vieram os seres vivos para a Terra? E a resposta do Livro dos Espíritos é: a Terra continha os germes que esperavam um momento favorável para desenvolver-se. Os princípios orgânicos reuniram-se desde o instante em que cessou a força de dispersão e formaram os germes de todos os seres vivos. Os germes permaneceram em estado latente e inerte, como a crisálida e as sementes das plantas, até o momento propício à eclosão de cada espécie. Então, os seres de cada espécie se reuniram e multiplicaram. Então, Jeremias Barreto faz essa pergunta sobre o que seriam esses germes e quais seriam essas forças, esse momento adequado para esse para a eclosão, né, de cada espécie. Você gostaria de comentar alguma coisa a respeito, Davidson? Eu não sei se vocês comentaram no passado, né? Eu coloquei a pergunta aí no chat também. Mas é que a gente lembra assim que no Livro dos Espíritos mesmo eles falam, né, sobre o fluido cósmico universal e sobre o nosso fluido vital, né? Ou seja, nós podemos ter espírito, perispírito, né, vamos falar do etéreo, espírito, perispírito e matéria. Se juntar os três, ainda não tem vida, né? Então, porque tem que ter o fluido vital. Então, é que a gente entende assim que esses germes estavam ali, nesses princípios de vida material, mas faltava alguma coisa. Eu acho que essa alguma coisa era o fluido vital, né? Para dar vida, né? Então, em algum momento, a gente fala, mas quem manipulou isso? Os espíritos, talvez outros irmãos de outros orbes mais evoluídos, né? Que conhecem engenharia genética, etc. e tal. Por que não? Há possibilidade. Na época de Kardec não tinha genética como hoje, né? Então, os espíritos não podiam falar sobre isso, né? Mas por que não, né? Outros seres terem interferido aqui em algumas coisas para melhorar a genética sob o comando de Jesus, né? Dos engenheiros federais e dos espíritos. Mas esse princípio de germe que ele fala seria como a gente pega uma sementinha, ele até cita um exemplo de sementinha, pega uma sementinha, ela está ali, né? É um germe de vida aquilo ali. Se a gente não plantar, não pôr na terra, ou seja, não dar energia vital para ela, ela vai crescer, ela vai ficar em estado latente, né? Acho que é a mesma coisa, a gente pode comparar com uma semente que a gente não põe na terra, né? Então, vem muita coisa na poeira cósmica do espaço, falando em matéria agora, né? Nessas explosões estelares de matéria, esses cometas que passam aqui, trazendo, sei lá, poeira cósmica, matéria de outros lugares, né? Então, isso um dia veio para a Terra, né?
E a espiritualidade acho que direcionou isso para que como eu falo, cada germe de cada vida se crescesse no momento certo, aparecesse no momento certo, né? Os dinossauros foram as primeiras experiências, né? Graças a Deus, porque eu não queria reencarnar no dinossauro naquele formato, não. Né? Ainda bem que eles melhoraram um pouquinho até chegar no corpo humano, né? Para ele ficar um pouquinho mais bonitinho, né? Mas tudo foram experiências que eles falam, os dinossauros, todos os outros animais, até chegar no corpo humano apropriado à reencarnação do espírito imortal, né? Mas esse germe é como se fosse uma semente, né? São princípios que estão no universo, princípios de vida. Da onde saiu? De Deus. Como é que ele fez? Nem os espíritos sabem, né? Como é que ele criou tudo isso daí, né? Como é que apareceu e criou. Pelo menos os espíritos da nossa esfera aqui não sabem, a gente também não. E nessa pergunta ele fala sobre as forças, né? A força de dispersão. Quando cessou a força de dispersão, né? Os germes se formaram, como se as moléculas, né? Começassem a se aglutinar, digamos assim, né? Então, a gente poderia compreender, porque a gente sabe que existe o fluido cósmico universal que contém ali, né, as partículas essenciais, digamos, de tudo que vai ser formado em termos de matéria no universo, no multiverso, né? Da mesma forma, existe uma força, né? Uma força universal. E comparando as duas coisas, dentro do fluido cósmico universal, para cada orbe, em cada planeta, é como se parte daqueles componentes desse fluido cósmico universal se condensassem e formassem aquele planeta, né? Então, a gente, aqui entre nós, a gente às vezes usa uma comparação como se fosse o fluido cósmico universal, uma grande tabela periódica. E aí, dessa grande tabela periódica, alguns elementos foram separados para a constituição do nosso planeta Terra. Então, da mesma forma, ou a Kátia fala da sopa, né? Uma grande sopa de elementos, e aí pegamos uma parte desses elementos, dessa grande sopa, para poder... Pegamos, não, né? Deus, os espíritos pegaram, para poder criar o nosso planeta, né? A gente pode entender que exista da mesma forma uma força universal que, dependendo do orbe do planeta, se especifica e atua especificamente naquele local, naquele planeta, naquele astro, para criar as condições necessárias para a evolução daquele núcleo, e essas forças, então, seriam as forças da física que a gente conhece, mas todas elas fazem parte, então, nós conhecemos uma porção delas, digamos assim, né? Algumas delas, e na Gênese, as que são citadas incluem a força da gravidade, né? A eletricidade, magnetismo, exatamente. A gente pode... Vocês acham que a gente... na Sim. Verdade, Sonja, o que existem são leis divinas, né? Antes de tudo, Deus cria o quê? Uma matéria universal, que é a primeira, a primeira, o éter, né? E já depois disso tem as leis físicas, todas, e as leis depois morais, todas, são leis divinas, que elas são, eu imagino que elas sejam essas forças de que você fala. Sim. Porque em cada orbe, em cada local, em cada formação planetária, cósmica, como essa toda aí, essa galáxia toda, existem leis que se repetem, que estão na criação, e Deus não fica fazendo, ele não fica
preocupado com cada coisa que está acontecendo, porque ele já fez. E aquilo vai, né, através dessas leis que vão acontecendo. Então, a formação do planeta foi feita dessa forma que você explicou, né? E assim também o momento do início da vida no planeta também, que teve um momento propício para isso, porque, como a gente sabe, esse planeta, o planeta, quando ele é formado, o astro, ele é uma bola incandescente e não tem possibilidade alguma de vida, de germe naquele momento. Onde estariam esses germes? Estariam aguardando, né, no próprio espaço, em algum outro lugar, o momento propício para que, então, pudesse iniciar essa formação dos seres na Terra. Né? E é exatamente nessa sopa que, nesse caldo tépido, eu acho que é o Kardec que fala, ou é o André Luiz que fala, de um caldo tépido, morno, propício, para que, então, quando todos os elementos se acalmaram, porque estava tudo em ebulição, num movimento tenebroso, uma temperatura altíssima, né? Uma coisa fora do normal aqui, imagine. E aí, depois que tudo se acalmou, então, caiu aquela chuva também, chuva e tudo mais, e formou, como a gente já falou a semana passada, nesse caldo, as substâncias químicas todas que se depositaram nessas águas tépidas, mas eram elementos inorgânicos, sem vida, né? Estavam ali, aminoácido, proteína, cálcio, sei lá mais o que, tem lá. Eles que já viram tudo que tem lá dentro, tá? E boiando ali naquele negócio. Mas existe lei de atração. As substâncias, elas se juntam, elas formam uma outra. A química, quem conhece química sabe disso. Eu não conheço. Eu estudo e procuro entender, né? Então, é isso. Então, por enquanto, era matéria e matéria, e estava tudo ali aguardando um momento adequado para exatamente formar isso que o Davidson falou, que é esse fluido vital, é esse jato de energia que deu vida a estas substâncias inorgânicas, que se transformou numa célula orgânica, né? Naquele primitivo, aquele serzinho primitivo ali. É interessante, eu estava dando uma olhada, né? Durante todos os séculos aí, os estudiosos sempre procurando, com experiências, com hipóteses, achar como é que isso aconteceu. Então, tem as mais variadas hipóteses, né? E agora, no século XX, eu estava lendo, que eu comentei com você, o livro do Dr. Hernani Guimarães, e ele traz, o livro se chama Morte, Renascimento e Evolução, uma biologia transcendental. E ele traz experiências de cientistas e tal. Então, eles fazem experiências fabulosas para recriar esse momento da Terra, desse caldo tépido, e para eles
verem como é que pode surgir uma vida daí. E eles chegaram a uma conclusão de que com essas substâncias químicas, né, coloca ali essas substâncias químicas e elas sofrem uma reação, se juntam, né? Mas e aí, a vida mesmo? A vida não dá para ser em laboratório, né? Não dá. Eles chamam de coacervatos, esses elementos que se agruparam e formaram como se fosse uma célula. E daí esses cientistas, Paren e Haldane, se não me engano o nome dele, eles acharam que era isso, o princípio da vida. Mas o doutor Hernani Guimarães diz, olha, a vida é muito mais do que isso, é muito mais complexa. Eles foram, esses cientistas, eles foram, como é que me fugiu a palavra? A experiência deles foi confirmada por outros cientistas também em laboratório. Mas a gente sabe que a coisa é mais para frente. Então, vale a pena a gente ler, né? A gente vai lendo e o importante é isso, no momento certo, dá esse choque elétrico, vamos chamar assim, né? Que faz com que a vida surja do elemento inorgânico. Primeiro ele era inorgânico, porque a química permite isso. Você junta uma coisa com outra e dá uma terceira, não é assim? As misturas químicas, não é? Então, mas é tudo matéria, né? O que faz... A própria física é assim, certa... né? Só complementando rapidinho. A própria física é assim, o que diferencia um elemento do outro? Tem mais átomos, mais prótons e mais elétrons. Só isso, o resto é tudo igual. Né? Exatamente. Exatamente. E o que difere, basicamente, o inorgânico do orgânico é o tipo de átomo que forma, né? Com as quais que formam determinadas moléculas, né? Então, a gente tem moléculas pequenas formadas pela combinação de dois átomos e moléculas gigantes formadas por dezenas, centenas de átomos e mesmo que a gente tenha os mesmos tipos de átomos ali, mas se eles se organizarem num formato tridimensional diferente, eles terão funções orgânicas diferentes, né? Então, não basta só a composição, a conformação também é diferente, né? E é interessante porque quando a gente trabalha em laboratório com células, né? Por exemplo, células-tronco, né? A gente isola as células, elas estão ali vivas, né? Elas estão vivas, elas estão se proliferando ali, né? Se a gente alimentá-las, se a gente trocar aquele meio de cultura, elas vão crescendo, mas se a gente, e dependendo do estímulo que a gente dá para essa célula, ela pode se diferenciar em célula do osso, célula do músculo, célula do sistema nervoso, etc, 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 né? Mas no máximo, a gente consegue usar, né, usá-las para reconstruir partes perdidas, né? Mas a gente não consegue ainda juntar, formar... Um Frankenstein do ser humano? Exato, não consegue. Falta ainda como se fosse um campo mórfico que coordene isso tudo, né? Então, realmente, esse fluido vital, né? Esse sem ele realmente não e esse campo organizacional, sem ele as coisas não funcionam, né? Acho que lá na Bíblia tem um termo que eles usaram, sopro de vida de Deus. A gente pode interpretar o que você está falando, né?
na Bíblia é o sopro de vida de Deus. Né? Exatamente, exatamente, exatamente. Eu acho que com isso a resposta do Jeremias foi respondida, né? Pelo menos no tocante aos germes e às forças, né, que atuam, né? E ele complementa a pergunta da seguinte maneira: existiu só um momento para que esses germes eclodissem, né? Teremos outros momentos? Então, só vou responder rapidamente e aí passo para vocês. A vida está constantemente sendo criada, né? Então, e ela se renova, não só aqui, mas também em outros planetas. E diferentes germes, diferentes estágios de vida, né? Vida em diferentes estados, certamente existem em todos os lugares, né? Porque Deus está criando sempre, a vida está em movimento sempre. Passo essa pergunta para vocês. Há um momento específico essa eclosão de vida, de germes, ou está constantemente ocorrendo? Olha, segundo fala, uma pergunta um pouquinho mais adiante, né, aqui mesmo do Livro dos Espíritos, ele vai perguntar se ainda existem seres que nasçam espontaneamente, né? Uhum. E ele vai dizer uma coisa interessante aqui, que é uma coisa que o Davidson falou. O princípio das coisas está no segredo de Deus. Então, essa coisa de saber quando cria, como cria, né? Mas ele diz o seguinte, que nesses primeiros momentos de criação, é dessa forma que acontece, né? Esses germes, eles chegam e eles existem, porque a gente tem que pensar uma coisa, a vida sempre vem da vida. Isso é mais uma experiência, se não me engano, do Louis Pasteur, vamos ver se você lembra. Ele acabou com a ideia de que as coisas podres, dali aparecia vida do nada, né? Do nada. Então, aquilo ficava putrefato, aquela coisa, e de repente começava a aparecer vida ali, né? E, então, do nada. Mas ele disse, a vida sempre vem da vida. Ou seja, naquele local tinha um germe. E dali, com o ambiente propício, então pôde originar uma bactéria, um micróbio, um verme, sei lá eu, né? Que aparecesse por ali. Mas ele estava ali. É como, vocês já viram isso? Isso, dona de casa conhece muito, né? Você compra um pacote de arroz fechadinho, compra um pacote de arroz, aí você põe o pacote, despeja no pote do arroz. Está lá, muito bem. E por uma circunstância ou outra, você demora para usar aquele arroz, ou você foi viajar. Quando você volta, aquilo está cheio de caruncho. Já viram isso? Está cheio daqueles bichinhos pretos que tem. Como? Mas o arroz estava branquinho. Eu pus ali, eu vi, não tinha nada. E aqueles bichinhos apareceram. Da onde que veio? Surgiu lá de dentro. Que é aquela semente, que é o arroz, aquilo lá, ela já veio com um germe de vida. Os ovos desses insetos, né? Os ovos já estavam ali, alguma coisa que eclodiu.
né? Então, a vida vem da vida. Então, voltando aqui, o que os espíritos dizem para Kardec é que depois que esse primeiro momento em que os germes todos foram criando a vida, depois a vida acabou aparecendo por conta da lei de reprodução, né? Então, depois de um certo momento, quando esses animaizinhos iniciantes aprenderam não só aprenderam, mas desenvolveram também determinados órgãos, determinadas. Então, foi o processo da reprodução, pela lei de reprodução. Isso é muito, muito claro em André Luiz, em Evolução em Dois Mundos, porque ele mostra desde o primeirinho ali que não fazia nada, que não tinha nada, né? Porque os primeiros eles só se alimentam e devolvem, é porque precisa ter essa para considerar um ser vivo, né? Precisa ter, esqueci o nome disso, metabolismo. Você precisa ter um metabolismo, né? Mas depois você vai desenvolvendo uma série de coisas, né? Esses bichinhos, e aí chega um ponto em que eles depois podem atuar pela reprodução. Começa com reprodução assexuada, né? Com hermafroditas, com, sei lá, tem. Então, são treinamentos do ser vivo, do princípio inteligente, até chegar no ponto em que a reprodução é feita pela lei de reprodução, né? Como a gente conhece, né? E aí já não há necessidade mais no nosso planeta, por exemplo, de que isso se faça através desses germes, né? Pode, por que não? Pode. Mas eles dizem, não há necessidade. Agora, Deus, como você falou, Sonja, cria sempre, está sempre criando. Então, nos mundos aí, está cheio de germe e de semente para eclodir, não é? Me corrija se eu falei bobagem. Pode falar, Deison. Não, tá certo. Vocês falaram, Deus cria instantemente. Nosso planeta não precisa mais disso, né? Aí fica aquela pergunta famosa: quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Né? Ovo a galinha. Então é exatamente isso. Né? Como nasceu tudo, né? Que o pessoal perguntou e que o livro dos Espíritos está esclarecendo. Como nasceu do ovo ou a galinha? Quem nasceu primeiro? Tem que ter um princípio com a atuação da espiritualidade para tudo começar. Depois a coisa se desenrola, como você falou, lei da reprodução. Isso não quer dizer que em outro ponto do universo não esteja sendo criadas novas vidas, né? Então a gente sabe que isso aí no universo a gente está lá com figurinha, estamos sentindo perto, pequenininho perto do universo, né? Está aí do lado da gente, que o Tavares não tirou, né? Mas o que tem a gente nesses pontinhos ali? Uma luzinha daquela, um sol com bilhões de planetas. Então, se a gente acha que só aqui teve vida, que criou-se vida, e em nenhum lugar mais vai se criar vida, com tudo isso daí, né? Então é muita ingenuidade a gente pensar que Deus não cria incessantemente, né? Ele cria incessantemente. O universo é uma coisa, orgulho. A gente não consegue. É muito orgulho e vaidade. O universo é uma coisa que a gente nem consegue imaginar, tão grande que é, né? Só na nossa galáxia aqui, os números são absurdos, né? É tudo bilhões, trilhões, né? Então, imaginar que só isso é criado aqui para a Terra e não vai existir mais, né? É muita ingenuidade. Né? É verdade. É verdade. Se o Tavares conseguir passar as perguntas, elas estão aqui, mas eu não consigo passar porque ele diz tem um outro slide. Acho que essa apresentação. Eu não consigo tirar aqui, que eu não estou no controle do programa. Eu consigo. É só o Tavares mesmo. Eu coloquei as perguntas, estou colocando aqui no chat. Né? O pessoal vê. Estou vendo aqui. Obrigada, Davidson. E nós temos algumas outras perguntas que nos chegaram. E uma delas fala exatamente, também é do Jeremias. Você mencionou sobre a poeira cósmica hoje
no início, né, Davidson? E o Jeremias pergunta aqui, dentro do contexto espírita, o que é poeira cósmica, luz infravermelha, como são formadas, quais os materiais que compõem ambas e qual a utilidade do nosso planeta? Não é uma pergunta diretamente relacionada aqui ao tema do Livro dos Espíritos, no que nós estamos estudando, mas já que a poeira cósmica veio para o assunto, né? Você gostaria de comentar alguma coisa a respeito? A gente pode comentar. Deixa eu aproveitar, copiar e jogar ela aqui também. Assim todo mundo já. Pronto, Tá. aqui, pronto, já foi. Foi. Muito bom. Opa, será que não foi? Foi. Elias, Famase. Não, não foi não. Eu acho que. Foi sim. Foi? Foi? Estou vendo aqui. Foi, tá. Foi. Aqui saiu o planeta, saiu um pedacinho na outra, acho que passou do tanto que pode colar. Então, a poeira cósmica é o nome que nós, seres humanos, dão para essa matéria, essas coisinhas que ficam no universo, né? De estrelas que explodem, matéria que está circulando no universo. Né? Então, é um termo que a gente usa, poeira cósmica. Né? Então, o princípio da matéria é um pouquinho mais a fundo, como a gente falou. Vem tudo do fluido cósmico universal. Então, essa matéria que está circulando no universo, quando é apropriado, a espiritualidade dos engenheiros siderais aglutinam ela, né, para construir as coisas. É a mesma coisa, estamos falando lá do princípio vital, também a Sandra, esse comentário, o Kardec está isso mais para frente do Espírito, ele dá esse comentário. Tem um rádio, ele é matéria, você pega transistor, diodo, tudo, resistor, faz um circuito lá, monta o rádio. Liga ele, tem vida? Não. Mas a matéria estava disponível, você manipula essa matéria. Aí você tem que pegar a tomadinha, ligar na eletricidade para passar a corrente elétrica, o rádio funcionar, ou a televisão funcionar. Então, esse seria a energia vital, né, que vem do fluido cósmico universal também. Então, tudo deriva do fluido cósmico universal. A matéria em si, né, essa poeira cósmica, é uma matéria que está no universo, né, que a gente chama isso, mas tudo vem do fluido cósmico. Aí ele fala aí da luz infravermelha, como são formadas, quais as matérias compõem. Então, a gente, aproveitando a figura que está aí do lado, né, como é que os cientistas, pelos telescópios, vê, né, os outros planetas, as outras galáxias? Pela luz que ela emite, pelas cores, eles sabem que estão mais distantes ou mais próximas de nós. Né? Então, essas luzes que a gente vê são efeitos da matéria, ou incandescente, ou que tem algum efeito. Então, a matéria está associada a essa luminosidade, por algumas coisas que acontecem. Quando a gente vê alguma coisa pegando fogo, ela emite luz. Quando está incandescente, a lava de um vulcão, ela emite radiação calor, emite luz também. Então, tem alguns fenômenos da matéria que emitem luz. A luz infravermelha, a gente usa ela muito e nem sabe. Esses controles remotos de televisão é infravermelho, né? Mas o alcance dela são poucos metros, né? Então, é mais usada para aparelhos caseiros. Né? Então, tudo, as variações da luz varia, cada luz tem uma faixa de frequência apropriada. Né? Então, tem algumas que a gente não vê, foge da faixa de frequência que os nossos olhos podem ver, e a luz infravermelha é uma delas, entre vários outros tipos de luzes. Né? Então, a matéria e as luzes, os cientistas até na física quântica estão estudando isso. Né? Eles estudam assim, o fóton, o que é o fóton? É matéria, é energia, até hoje eles não sabem exatamente o que é, a dualidade da onda, que eles falam, da luz. Né? Então, pode ser onda e pode ser matéria, partícula. Os cientistas usam as duas para explicar, porque tem coisas que, se for só onda, não explica, se for só matéria, não explica. Então, até a nossa física ainda está patinando um pouco nisso. Né? Mas a luz é uma consequência da matéria também. Né? Então, materialmente, se pegar qualquer coisa e esquentar, ela vai ficar incandescente, vai irradiar energia e vai irradiar calor e luz. Então, é uma consequência, né, de efeitos de manipulação da matéria. Né? Não tanto a luz infravermelha como todos os outros tipos de luz, de energia que tem. São manipulações da matéria. E a gente pode... Até no passe são manipulações de energia que a gente não vê, são energias espirituais. Né? Mas ela não é nada, ela é alguma coisa, é uma matéria que está iniciada, mas é matéria também. Sem dúvida.
E a gente pode entender essa poeira cósmica também como restos, por assim dizer, né, de estrelas que se desfizeram. Isso tudo faz parte dessa poeira cósmica, né? E um dia o nosso planeta, na verdade, a formação do nosso planeta se deu pela junção, né, de poeira cósmica e um ambiente gasoso, né? Aí começou, segundo a nossa ciência, né? E há outros que confirmam que essa poeira cósmica também acaba sendo distribuída, né, por vários planetas, inclusive aqui pelo nosso, enriquecendo o nosso planeta em pequenas quantidades, mas sim enriquecem, né, com essa matéria, né, que vem do espaço, né? Os cometas que trazem, né? Exatamente, exatamente. E até quando os cometas vêm, entram na atmosfera, a nossa atmosfera tem uma propriedade de desintegrar para não cair nas nossas cabeças, né? Matar um monte de gente. Então, nossa atmosfera ela desintegra esses asteroides, essas pedrinhas que vêm do espaço. Ele desintegra essa matéria, vira um pó, cai em algum lugar na Terra. Mas você vê que antes de desintegrar, ela fica luminosa também, né? Aí ela se desintegra, graças a Deus, não cai na nossa cabeça. Né? Não cai na nossa cabeça. Os efeitos dela, né? A matéria ela desintegrada, a gente vê aquela luminosidade, né, da matéria. Então tudo está associado, né? Uma coisa, energia é constante no universo. Tudo se transforma, né, em uma em outra, mas ela é constante no universo. Tudo faz parte do fluido cósmico universal. Não tem jeito. Te volta a mesma coisa sempre. É isso mesmo. É isso mesmo. Agrupa, desagrega e depois reagrupa. É a lei, é tudo guiado por leis, né? E a gente tem que lembrar, e que a nossa doutrina explica muito bem, que tudo tem um princípio, tudo que é matéria, né? Tem um começo, tem um fim, desintegra, acaba. Então, nosso planeta um dia vai desintegrar, assim como tantos outros sóis, estrelas, planetas acabaram. Acabou, vamos dizer, a sua finalidade. E aí vira poeira cósmica. Eu acho que é isso, né? Que fica por aí, os cometas passam, vão fazendo aquela limpeza e depois vão deixando também, como você falou, em outros lugares, né? É uma dança esse espaço todo aí, movimento sem parar, comandado, é uma orquestra maravilhosa. E a gente tem que ter essa ideia, né? A nossa doutrina ela dá muito bem essa ideia de que tudo o que é matéria, tudo se desintegra, tem um tempo de duração, né? E não é assim, não é diferente com os planetas, com tudo. E é isso, só o espírito permanece. Então, vamos cuidar do espírito, né, minha gente? É importante também a gente cuidar desse nosso corpício, né, para que a gente possa viver da melhor maneira possível, né? Aproveitar da melhor maneira possível. Sim, enquanto a gente está. Aliás, isso também faz parte da doutrina, né? Cuidar do corpo e da alma. Então, é uma matéria que foi dada a você, né? Você ganhou esse corpo, né? E é obrigação sua cuidar, mas você sabe que ele tem um fim vai se decompor. E tem um tempo de duração, né? Então, nós jovens, como eu, assim, já estamos entendendo que o corpo vai falando, olha, sabe, já não está tanto, porque já vai desintegrando. Mas a gente, hoje, a bênção é que hoje tem muito recurso, a medicina ajuda, e a gente vai fazendo exercício e vai encompridando, né? Mas, mesmo assim,
Isso tem que. Porque nós não somos esse corpo. Isso tem que ficar muito claro para nós. Eu acho que isso facilita o nosso entendimento. Nós não somos, isso é uma personalidade que eu estou assumindo nessa encarnação. Isso vai cair. O que eu sou é o meu espírito, é o meu princípio espiritual, que vai se desligar e vai adquirir um novo corpo na época adequada. E assim nós vamos seguindo, né? Lei de evolução. Facilita a gente pensar assim, né? Sem dúvida. Sossega o nosso corpo, sossega o nosso pensamento. Sandra, eu não aceito muito essas ideias, vou te contrariar, porque aqui em casa tem uma briga. Eu falei, se for reencarnar, né, eu e minha esposa, se ela reencarnar com mulher, com homem, eu venho. Agora, se eu for reencarnar com mulher, de jeito nenhum. Porque é menstruação, é menopausa, é um monte de coisa. Não quero, não. Meu amigo, mas Discorda isso daí... Esse corpinho tem que ficar ótimo, por enquanto. Tem que ficar. Tem muito problema, né? Mulher sofre demais, meu Deus do céu. Mas, segundo os espíritos nos falam, nós temos que experimentar todas as situações, não é? E, embora a gente a gente tem certas preferências, né? O espírito que encarnou muitas vezes num determinado gênero, ele tem essa preferência, né? E de reencarnar nesse gênero, mas isso não significa que não vai reencarnar no outro para aprender o psiquismo contrário, né? Eu, por exemplo, gosto de ser mulher, apesar de tudo. Estou brincando, mas realmente as mulheres sofrem bem mais que os homens nesse aspecto da idade, envelhecimento, nossa. Espírito não tem sexo, Davidson. Espírito, eles nos dizem, isso daí vai acabando, conforme você vai subindo na gradação, né? Da moral, isso vai acabando, vai ficando só o amor mesmo, o companheirismo. Uma coisa da matéria, da terra, né? Do ser humano. É uma coisa daqui, por isso que a gente ainda tem essas ideias. Mas na verdade, isso não... E eu acho muito bacana essa ideia de termos que aprender coisas do outro lado, seja sempre do outro lado, né? Então, dizem, por exemplo, que judeus se reencarnam, às vezes, como muçulmanos e vice-versa. Cristãos se reencarnam como, sei lá, espíritas e vice-versa. Cristãos, não. Católicos. Né? A gente, até eu confundo. Porque isso é uma confusão normal que se faz, né? Porque achar que cristão é católico. E não é. Nós somos cristãos, todos somos, né? Enfim, eu acho importante conhecer o outro lado, experimentar, viver, sentir. Porque você só aprende a fazer fazendo. É muito bonito você ver daqui para lá, mas quando eu encarno a pobreza, a riqueza, sei lá, todas estas experiências, são experiências pelas quais a gente passa, a gente cresce, a gente evolui. Senão você fica parcial, né? Fica só, né? Embora você aceite, tudo bem, mas não, eu quero só ser homem, eu quero ser só mulher. É o pensamento terráqueo ainda. Eu falei brincando, mas realmente é duro, a mulher sofre mais. Mas é normal, essa experiência é muito bom. Eu, muitos anos, desde pequenininho, treinei Kung Fu, muitos anos, né, 5 anos. E eu gostava muito da cultura chinesa, das coisas orientais, né, tudo. Tinha assim, uma afinidade, né, com isso. Né? Depois de muitos anos, mais recentemente, fiquei sabendo que meu mentor é chinês. Né? E tem alguns amigos espirituais que também são chineses. Falaram, eu devo ter vivido lá, porque do jeito que eu gosto dessas coisas orientais, devo ter vivido lá. E a gente traz, né? A gente vê umas coisas dos árabes, aquelas danças, que vai empolga a gente, mas tem
o jeito de expandir a alegria através da dança. Então, assim, tem cada cultura, tem umas coisas que às vezes mexem com a gente, né? São experiências que a gente traz de outras vidas mesmo. Assim, para a gente aprender a respeitar a cultura dos outros, compreender melhor, e a gente vai ficando mais aberto para as coisas, né? Exatamente. Isso que é importante. Aceitar o outro, né? E respeitar, e cada um está no seu quadrado, e todos. É uma coisa muito linda que a nossa doutrina fala: unidade na diversidade. Porque Deus não criou todo mundo, criou Bom, todos simples e ignorantes, mas deu a liberdade para cada um seguir. Então, cada um tem a sua diversidade, mas somos todos filhos de Deus. Tá? Vamos todos caminhando para o mesmo rumo, que é, né, o reino de Deus. Muito bom, muito bom. Pegando então esse pensamento de que não só os nossos corpos físicos, mas os planetas e todos os astros se decompõem, né? É uma matéria no formato em que assumimos hoje é finita, né? Mas ele vai se decompor, e essa matéria, então, as partículas essenciais serão usadas para a composição de outros corpos, né? Vamos emendar isso com uma pergunta que nos chegou do Rio de Janeiro. Eu acho que também já foi respondida, mas vamos salientá-la aqui. A pergunta feita, então, pela Linda Batista, lá do Rio de Janeiro. Ela pergunta: ainda neste momento, tem sistemas, sóis, planetas, além de outros objetos, sendo criados neste exato momento? Sim, né? Sim, né? Sim, claro. Tem, porque a gente já sabe que a gente já tem, não tem um universo, tem multiversos. Então, tem Exato, tanta coisa que a gente não pode nem imaginar, e como exato. Deus não para de criar, e isso a gente sabe, então, sim, sim, linda. Sempre alguns acabam, outros são criados. E é Uhum. assim sucessivamente, né? Deus Exato. gosta de arrumar problema para ele, né? Fica criando um monte de ser humano aí pelo universo, né? Meu Deus do céu. Deus gosta de criar problema para ele. Que a gente dá trabalho, né? Ah, Dá é que a trabalho gente para dá ele. trabalho porque a gente não entendeu ainda que a nossa essência é amor, né? Então a gente só vive ainda É, não estamos chegamos aí. patinando aí. Estamos patinando, estamos chegando lá. Exato. A hora que a gente entender de verdade a nossa essência, aí tudo vai mudar, né? Tudo vai mudar. Eu acho que essa pergunta já foi bem respondida também, né? No contexto, É, como falou. exato. Vamos passar agora para a pergunta da Sônia Nobre, de Santos. A Sônia pergunta o seguinte: em relação à Terra, pelos telescópios, tudo no universo está sempre no passado? Essa é a maneira como eu interpretei a pergunta dela, porque acho que tem algumas questões aqui de pontuação, né? Então, não existe nada para frente, para o futuro? Não existe nada na nossa frente? É isso mesmo? Será resquício do egocentrismo, heliocentrismo de Nicolau, que ainda não perdemos? Ou seja, pelo que eu entendi, ela quer saber se tudo que a gente observa através dos telescópios, tudo representa aquilo que já passou, aquilo que é passado, né? Não existe nada pela frente. Então, eu vou só começar a responder essa pergunta aqui, e aí eu já passo para vocês. Sônia, realmente, através dos telescópios, a gente só vê aquilo que já foi criado, e realmente a gente vê o que aconteceu no passado, porque nós detectamos a luz dos astros, como o Davidson falou. E a luz dos astros chega para nós na velocidade da luz, que vai depender também da distância que esses astros estão na Terra. Então, se nós temos um astro que está a 1000 anos-luz
da Terra, ele vai demorar 1000 anos, né? A luz vai demorar 1000 anos para poder chegar aqui. Então, quando nós observarmos, o que nós observarmos já aconteceu há 1000 anos. Então, a gente sempre vai observar no passado, né? Então, a gente observa aquilo que já aconteceu há centenas, às vezes bilhões de anos, a depender da distância que esse astro está do nosso momento, do nosso presente, né? E por que é assim? Porque esses são os instrumentos ainda que nós temos para poder fazer a observação do universo, né? Ainda não temos instrumentos para poder diminuir, né, a observação nesse período de tempo, e também não conseguimos ver o que está no futuro, né? Nem prever o futuro sob esse prisma, né? Então, eu não sei se vocês gostariam de me corrigir e complementar essa pergunta. Eu complementar com o seguinte: a ciência hoje, né, como você falou, a ciência nossa hoje é em cima da matéria, né? Então é isso, não tem como ver o futuro. Né? Mas eu assisti um documentário na Netflix, hoje está na Aquarius, não está, acho que faz Netflix, chama-se Super-Humanos. Uma das experiências que eles faziam lá, com as pessoas, assim, tinham quadros que as pessoas não viam, que nem está projetando aqui dessa galáxia aqui, então eles botavam várias fotos. No meio dela tem umas fotos chocantes de acidente, alguma coisa que vai chocar a pessoa. Mas a pessoa não sabe, ela nunca viu. Então eles vão passando os slides um atrás do outro, né? E a pessoa vai olhando, né? E eles monitoram toda a pessoa. E o que eles perceberam? Antes deles colocar a foto que vai chocar a pessoa, ela já altera o coração, o batimento, as ondas cerebrais, como se percebesse que a próxima imagem não era uma coisa agradável. Então, quer dizer, os cientistas começando a pesquisar, falaram, nossa, então o ser humano consegue, por questão de milésimos de segundos, né, ele consegue sentir o futuro, perceber o futuro. Então, é uma incógnita que os cientistas estão se debatendo. Eu acho que a gente tem esse sentimento, essa percepção, mas a gente não desenvolveu ainda. Eles estão começando assim, o ser humano tem esse dom. E coisas, coisas milésimos de segundos, né? A gente tem esse dom. Agora, ver assim, como diz assim, o que vai acontecer no futuro realmente é difícil, né? Só nós tradamos e olha lá, acertou algumas coisas e outras não. Porque tem o chamado livre-arbítrio aí no meio, né? A gente pode prever o futuro, mas a gente tem a liberdade no meio do caminho fazer umas curvas aí, né? O futuro é difícil prever, como eu falo, só Deus sabe realmente o futuro. Né? Mas hoje os cientistas estão começando a ver que isso é uma possibilidade. Né? Pequena, de segundo, mas é uma possibilidade. Mas realmente, com a matéria não tem jeito, só vai ver o passado, né? Como você falou. Aí já a gente, você está falando, Davidson, já dos dons espirituais mesmo, da criatura, e nós sabemos que todos têm, porque somos espíritos. Então, alguns têm mais desenvolvidos esses dons, que a gente chama de mediunidade, né? E outros menos desenvolvidos, mas, de toda forma, nós temos um embrião desses dons, da premonição, de você captar exatamente alguma coisa, né? Embora os nossos sentidos realmente ainda sejam muito primitivos, a gente tem sentidos ainda, poucos sentidos e primitivos, e os sentidos da alma não estão bem desenvolvidos exatamente por causa da nossa pouco desenvolvimento moral. Quanto mais moralidade, mais desenvolvido é esse sentido de captar, de se conectar, até da telepatia, de todos esses sentidos mais sutis, né? Não é verdade? Mas eu acho que isso tudo é muito relativo, né? Essa questão foi colocada, né? A questão da relatividade das coisas, porque
Nós estamos fechados nesse mundinho, nessa nave Terra aqui, em que nós estamos acostumados com tempo e espaço, né? Isso que a gente move tudo, move. Agora, sai da atmosfera terrestre, da gravidade terrestre, acabou o tempo e espaço. Já se perde, isso já é outra conformação. Então fica difícil da gente falar, será que nós não vamos ver para frente? Será que é só passado? Eu acho, né, eu acho que como o Davidson falou, quando a pessoa, com os instrumentos, a pessoa está só lidando com matéria, né? Então ela vai chegar nessa conclusão, porque não vai pensar em mais nada. Mas a gente não é só matéria, é como ele falou, temos tantas outras coisas, temos outros sentidos que podem nos fazer captar, podem nos fazer até viajar, essas viagens astrais que são feitas, né, por médiums já, que a própria Ivone Pereira comentava isso, ela fazia viagens astrais por aí, Chico Xavier. Então, é um desprendimento do seu perispírito, né, da sua parte espiritual, que, estando desenvolvida, sendo permitido, você pode ir até outros lugares aí, outros mundos, sei lá, captar coisas, né? Mas ainda a gente, só na matéria, fica desse jeito. É só com o telescópio, o óculos, a gente já enxerga mal, não tem jeito. Tem que ir além, né? Tem que ir além. Mas eu vou fazer uma previsão do futuro, que eu tenho esse dom. Todos nós vamos ser um dia espíritos iluminados. Tá vendo? Que bom. Desse jeito é fácil prever o futuro, né? Assim é fácil, né? Esse futuro é certo para todo mundo, né? Para nós, para os telespectadores, para todo mundo. Quando vai ser isso, a gente não sabe, né? Vai demorar. Eu já fiz uma previsão, não pede duas, não. Está pedindo muito. Então eu ia falar isso, não vale perguntar em quanto tempo, né? Mas... Tá bom. Muito bom, muito bom. Nós terminamos as perguntas que tínhamos para hoje, estamos quase terminando o tempo do nosso programa. Daqui a pouquinho eu preciso sair também. Mas... Como é que é? Precisa sair também? Daqui a pouquinho eu vou precisar sair. Daqui mais uns 5 minutinhos. Tá bom. Então, podemos só colocar aqui que nós já conversamos também, mas a pergunta 45, pode ser? Vamos lá. Sim. Onde estavam os elementos orgânicos antes da formação da Terra? A resposta dos espíritos: estavam, por assim dizer, em estado fluídico no espaço, entre os espíritos ou em outros planetas, esperando a criação da Terra para começarem uma nova existência sobre um novo globo. Já falamos também, né, bastante sobre isso. Alguém gostaria de comentar alguma coisa a respeito? Até aquilo que eu comentei está aqui, né? A espera da criação da Terra. Estava em outros planetas também. Então, por que não outros seres, irmãos nossos mais evoluídos, não trouxeram isso para cá também? Né? Dá essa interpretação também, né? Fora a atuação da espiritualidade. Exato. Quer comentar alguma coisa, Sandra? Eu acho que a gente já falou mesmo sobre isso, né? São sementes que estão aguardando o momento certo de serem plantadas, né, no lugar. E para que elas possam evoluir, que elas possam crescer. Está aguardando esse momento. E os espíritos aqui dizem que isso pode ser no espaço, né? E pode ser num outro planeta também. Eu achei interessante, mas eu acho que a gente já comentou. Não sei se ficou alguma dúvida sobre isso. Se ficou, deixe-nos saber, mandando perguntinhas ao longo da semana, por favor, né?
E aqui também uma pergunta que a Sandra já comentou, né? 46. Há seres que ainda nascem espontaneamente? A resposta dos espíritos: sim, mas o germe primitivo já existia em estado latente. Sois todos os dias testemunhas desse fenômeno. Os tecidos dos homens e dos animais não contêm os germes de uma multidão de vermes que esperam para eclodir a fermentação pútrida necessária à sua existência? É um pequeno mundo que dormita e desperta. Hoje a gente sabe que no nosso corpo tem mais bactérias do que células, né? A nossa microbiota é maior do que o número de células, né? E essa microbiota muda muito dependendo das nossas condições de vida, dependendo daquilo que a gente come, né? E ter uma microbiota saudável, seja começando na boca, nariz, seios paranasais, estômago, intestino, que hoje é considerado o segundo cérebro, né? Esse tipo de microbiota está diretamente relacionada a diversas doenças, inclusive Parkinson, né? Então, nós temos dentro de nós mesmos, nesse nosso corpício, um universo de bactérias e outros seres que convivem aqui e que necessitam desse corpo para sobreviverem, e nós necessitamos deles também para termos saúde, porque são eles que garantem. Exatamente. Né? Exatamente. Hoje a ciência e sabe eles estão, e os espíritos dizem aqui que eles ficam esperando quando o nosso corpinho não funcionar mais, para que eles, então, eclodam ali como vermes, e eles ficam ali, né? Naquela transformação toda, que são os elementos que estão no nosso corpo, e vão voltar para a natureza, não é verdade? Mas não então, só para a decomposição do nosso corpo, mas também para a decomposição daquilo que a gente come, né? Daquilo que a gente bebe, né? Garante. Esses são os bonzinhos, né? Porque tem bonzinhos e não bonzinhos. Tem os ruinzinhos. Então, é isso que você acabou de dizer. A gente tem que se cuidar para que essa flora toda e essa fauna, né? Essa fauna toda microbiótica que nós temos dentro de nós seja favorável, porque se eles se revoltam contra nós, aí começam as doenças, não é? Até o universo nos ensina isso, né? A fraternidade até com seres que vivem dentro de nós, né? Exato. Se a gente não tiver uma condição de equilíbrio com esses seres, a nossa saúde vai para o espaço também. Né? Porque nós somos fraternidade até com as vidas, né? Que dependem de nós. Exatamente. Nós somos o mundo deles, né? Eles estão dentro de nós. Somos o mundo desses animaizinhos. Eu nunca tinha pensado sobre isso, sobre a fraternidade com esses. Desculpa, tem que conversar com eles. Falar, olha, meus amigos, interessante essas doenças autoimunes, né? Que é quando você é atacada pelas próprias células de defesa. Né? Então, você fala, olha, você é minha amiga, trabalho com você, nós estamos juntas há tanto tempo, vamos lá. Por que você está me atacando? Por que eu estou tendo essa doença nesse momento? Tem que ter fraternidade com as nossas células também, é verdade. São seres vivos, né? Cada célula é um ser vivo. Então, isso aí. A gente vai longe com isso, né? Opa! Eu ainda não consegui fazer isso, vou falar. Eu até converso, né? Mas eu acho que não sinto, porque precisa ter um sentimento verdadeiro de amor mesmo. Porque tem experiências, né, Davidson?
de médicos que... Opa, já está na hora da nossa... É a chamadinha do Tavares, que o nosso tempo está É. acabando. Está na hora da nossa oração. Mas era só um comentário de médicos que falam para a gente conversar com as células e tal, doentes, das células cancerígenas e tal, e conseguem uma reversão. Mas eu acho que precisa ter uma coisa mais... Né? O Miramês, no livro Saúde, ele fala muito disso, a gente conversar com os nossos órgãos doentes, com amor, para eles se recuperarem. E eu vou confessar uma coisa para vocês. Eu trabalhei muito com células, né, em laboratório, né, as células tronco e tudo, e eu conversava com as células e eu já, claro, nenhum experimento assim que eu pudesse, né, anotar dados, mas eu fazia alguns experimentos assim entre, né, as células e eu, né? Alguns grupos eu conversava, outros grupos eu não conversava, e vocês podem achar que é mentira, mas aqueles grupos, aquelas células onde eu batia papo, onde eu emitia amor e cresciam e proliferavam lindamente, e as outras tinham um formato mirradinho, era difícil, assim, um crescimento, sabe? Que nem o Masaremoto da água. Você é o Masaremoto das células tronco. Das células tronco, mais ou menos isso. E são muitos os experimentos nesse sentido que a gente tem, e de verdade, conversar com as nossas células, quando a gente alinha o nosso coração, a nossa intenção, o nosso pensamento, nós podemos, de verdade, promover grandes transformações. É sério isso. Gente, infelizmente o nosso tempo acabou, nós vamos ter que interromper por aqui. Davidson, muitíssimo. Vocês, o meu vai começar já. O seu vai começar já. Para aqueles que estão nos assistindo, e nós terminamos e já engatamos no programa do Davidson. Qual vai ser o tema de hoje, Davidson? Hoje nós vamos estudar o céu e o inferno, mais uma parte do céu e o inferno. Imperdível, imperdível. Muito bom. Então, já deixamos aí o convite, já engata no programa do Davidson, que não dá para perder. Às terças-feiras também o programa da Sandra, da Elô, da Kátia, Eurídice e Sônia sobre o estudo das epístolas, e esses e muitos outros programas disponíveis na Web Rádio Estação da Luz. Não deixe de acompanhar, né? E se não puderem assistir ao vivo, a qualquer momento, basta ir lá na Web Rádio, estão todos organizados por dia, por tema, lindamente e facilmente acessível. Então, nos minutos finais, Davidson, suas palavras. Eu só queria agradecer a oportunidade de estar com vocês, né? E esse estudo do Livro dos Espíritos é a base da doutrina, né? A gente faz palestra, é um tipo de palestra que eu faço no determinado tempo, que a gente fala assim, somos espíritos? Todo mundo, você acha espírito? Quem daqui leu toda a codificação? É muito raro aparecer no público, até os tarefeiros, que leram toda a codificação. E como é que a gente pode se dizer espírito? A gente não estudou nem a base, nem o Livro dos Espíritos. Então, esse trabalho que vocês estão fazendo é ótimo, assim, esclarece muito. É bom para a gente relembrar muitas coisas. Então, só tenho a agradecer de poder colaborar com vocês, sempre fico à disposição, sempre. E sim, o estudo é muito importante, porque as pessoas ainda têm muita carência da parte básica da doutrina. Só isso que eu queria dizer para o público aí. É importante estudar, reestudar e reestudar. Que maravilha. Que maravilha. Muito obrigada pelas palavras e pela presença, e certamente essa será a primeira de muitas outras participações suas. Esperamos, né, Sandra? Claro. Sandra, foi muito bom. É muito bom estar com você, Deison. Foi um bate-papo gostoso, trocamos ideias, e que elas sejam bem aproveitadas por todos nós, não é verdade? Mas eu só volto aqui com uma condição. Vocês forem lá no meu também. Pronto, fechado. Deus proteja você, que esteja tudo de bom, e os nossos ouvintes e as perguntas que nos fizeram. Que a semana que vem estaremos novamente aqui. Um grande abraço a todos. Muito, muito obrigada por estarem conosco mais uma vez, Davidson, Sandra, Kátia, que não esteve presente, a todos aqueles que estão online ou que estarão, sintam-se fortemente abraçados. E antes de desconectarmos aqui a telinha, eu convido a todos para que façamos a nossa prece de encerramento.
Então, neste momento, novamente nos voltamos a Ti, Mestre Jesus, com os nossos corações repletos de alegria e também de muita gratidão. Agradecemos, Senhor, pela oportunidade misericordiosa de aprendermos e de nos aproximarmos mais da Tua verdade, dos ensinamentos que nos foram deixados pelos Espíritos. Agradecemos, Senhor, por todo o conhecimento que dissipa a nossa ignorância. Agradecemos por alimentar a nossa vontade, que nos move a buscar respostas. Respostas que nos auxiliam a desenvolver a nossa fé raciocinada e que fortalece ainda mais a nossa compreensão. Que as discussões, os diálogos, as ideias de hoje, Senhor, permaneçam não somente em nossas mentes, mas, sobretudo, que transformem os nossos sentimentos e as nossas ações. Que possam alimentar a nossa esperança, para que esta seja a nossa companheira constante na nossa jornada terrena, a sustentar-nos nas nossas dificuldades, inspirando-nos a seguir confiantes, Mestre, no caminho que nos ensinastes. Que cada um de nós possa levar consigo a alegria, a paz, a lucidez e a vontade de continuar aprendendo e servindo. Sabemos, Senhor, que estás conosco. Ajuda-nos a estar contigo hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Que tenhamos todos uma excelente semana, que o Davidson tenha um excelente programa e que possamos nos encontrar na próxima semana. Que assim seja.